Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos ao canal Tempo Final. Este que vos fala, Pastor Antônio Dias. Estamos aqui mais uma vez para trazermos um assunto bastante importante concernente a esse tempo do fim. E o que vamos falar hoje é um assunto não bíblico, porém está ligado aos acontecimentos, às previsões, às profecias bíblicas, mas estaremos trazendo a questão política no Brasil, esse momento tão conturbado que o Brasil está atravessando. E quero deixar um texto na Palavra de Deus, na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, e o versículo 19, que diz: sabendo que somos de Deus e todo o mundo jaz no maligno. Então, para começar a nossa prédica, estamos já citando aqui esse texto bíblico. Meus queridos ouvintes, antes de adentrarmos, eu quero fazer aqui uma pequena ilustração a respeito de uma lenda da formação, da invenção e criação do jogo de xadrez. Segundo esta lenda, havia no Oriente um homem, um rajá, um ser de grande importância, que em uma batalha, segundo a estratégia montada, ele venceu a guerra, porém o seu filho veio a perecer naquela guerra. Então ele procurou e ficou muito triste, se culpando pelo acontecido. Fizeram-se então um concurso para saber qual pessoa poderia fazer algo, inventar algo, criar algo que pudesse trazer de volta a alegria daquele rei, daquele rajá, daquele ser importante. E foi onde surge La-Rursesa. La-Rursesa, e ninguém havia conseguido fazer o rei alegre ou feliz. La-Rursesa, então, ele apresenta um dia, pede para falar com essas pessoas. Ele apresenta um tabuleiro de 64 casas, todo ele quadriculado, com cores alternadas, branco e preto, e as peças dispostas, as 16 peças dispostas ali naquele tabuleiro. Então, ele vai explicar para o rei como que se jogava. E ele mostra que existia várias estratégias, que dependendo da estratégia, ele poderia perder peça importante, porém ganharia a partida. E a partir dali, aquele rei passou a sorrir e a alegrar-se, sabendo que o sacrifício, a morte do seu filho, resultou na salvação de toda a batalha, de toda a nação e daquele reino que acabou por sair vitorioso. Tem outros detalhes do final dessa história que não vou dizer aqui porque não vem ao caso, mas estamos aqui a falar deste grande tabuleiro político que comanda a humanidade. Existem 3 grandes tabuleiros, um superior a todos, e abaixo deste grande tabuleiro existe um que é da esquerda e outro que é da direita. E isto forma as políticas que comandam este mundo. Sabemos que há vários atores, jogadores, porém quem instrumentaliza é Satanás. Daí o versículo lido que todo mundo jaz no maligno. A expressão jaz no maligno, segundo os originais, é o mesmo que dizer que o mundo é embalado, ninado como criança nos braços de Satanás. Mas a igreja está debaixo do sangue de Jesus, acobertado pelo poder do sangue imaculado de nosso Senhor Jesus Cristo. O que aconteceu nesses dias? No dia 18, eu tive acesso a uma foto
onde o então ministro da Justiça, Sérgio Fernando Moro, juntamente com mais 3 generais, estava ele na posição de espada, estava o outro general na posição de vanguarda, o outro na posição de escudo e, por fim, o outro na posição de retaguarda. Ao fazer um comentário com algumas pessoas, eu disse que algo tenebroso poderia acontecer. Uma semana depois, aconteceu. Sabemos que muitas pessoas entraram em choque e até começaram a duvidar da idoneidade do atual presidente da República. Porém, eu quero dizer algo a vocês que nos ouvem. Certamente não será possível falar num vídeo apenas, mas falarei de forma lenta, porém serei bastante objetivo. Existe uma força muito grande no tabuleiro central que comanda todas as coisas. Mas aqui no Brasil nós temos os 2 tabuleiros, o da direita e o da esquerda. O Brasil, em 1947, na Assembleia Geral da ONU, o Brasil estava no comando daquela Assembleia e Oswaldo Aranha deu o voto Minerva, o voto favorável para a criação do Estado de Israel, para que se cumprisse a profecia de Isaías 66:8. Pode uma nação nascer em um só dia? Pois bem, nasceu com o voto do Brasil. E ao fazer isso, o Brasil entrou na linha escatológica. O Brasil está na linha escatológica. O Brasil tornou-se alvo da bênção que Deus havia proferido lá em Gênesis capítulo 12, como já disse em vídeos anteriores: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O Brasil passou a ser alvo da bênção. Em 14 de maio de 1948, Israel então hasteou a sua bandeira de independência, que foi o tempo que o Reino Unido evacuou-se, saiu de Israel e deixou Israel então na condição de Estado para tocar a sua vida política. Nós sabemos que depois deste ano de 48, muitas coisas aconteceram no mundo, uma grande revolução, porque a guerra foi vencida pelos aliados, e esses aliados eram formados pela direita e pela esquerda, de um lado Estados Unidos e de outro lado a Rússia. E para o Brasil, para a América Latina, veio então os grandes movimentos, os movimentos que surgiram aqui na América Latina, como Fidel Castro, os irmãos Castro que conquistaram Cuba, Che Guevara, que é o líder máximo do movimento esquerdista aqui na América Latina. E o Brasil, na década de 60, por um passo, não caiu nesta armadilha, mas o Brasil foi salvo de cair nesta armadilha, porque o próprio Deus agiu. Até porque, para que o Brasil seja alvo da bênção, o Brasil não pode estar no comando da esquerda, e sim da direita, para que o Brasil possa ser abençoado e alcançar a bênção que fora prometida em Abraão. Os anos conturbados do regime militar se acabaram nos anos 80 com grandes revoluções, com grandes manifestações, das quais eu participei, vários movimentos estudantis para a campanha Direta Já.
E então foi instaurado, foi negociado e foi convocado a Assembleia Nacional Constituinte. E saiu então a Constituição Cidadã de 1987, promulgada então ali pelo presidente da Assembleia Nacional, Ulisses Guimarães, de saudosa memória. E essa Constituição, ela não foi assinada pelos partidos de esquerda. Muita gente não sabe disso. Mas os partidos de esquerda não assinaram essa Constituição de 1987. Porque esta Constituição de 1987, desde o preâmbulo, e você vê as marcas das garantias individuais, o preâmbulo dessa Constituição, e dentro do seu corpo, está ali os marcos de uma sociedade firmada com os princípios judaico-cristão, com o princípio conservador, protetor da família, uma Constituição de direita, porém com alguns adereços da esquerda. Esta foi a Constituição promulgada em 87. Debaixo desta Constituição veio a primeira eleição em 89. O primeiro presidente eleito foi Fernando Collor de Mello, com o representante da direita. Porém, o seu governo não prosperou, porque logo o povo, quando percebeu a questão da corrupção, o povo se voltou contra ele. E veio então, renunciou em novembro de 92, assumiu Itamar Franco, que era de centro, mais para o centro e não da direita. Governou o Brasil por 2 anos e então com grande apoio da esquerda, e pela esquerda veio então o primeiro presidente de extrema esquerda vestido na verdade. Como no vídeo inicial deste canal eu coloco a questão da mentira vestida com a verdade. E o Brasil experimentou isso desde 1994 até agora, em 2014, com a eleição de Dilma Rousseff. Por Fernando Henrique veio Lula, que foi outro da esquerda. Depois de Lula, por 2 vezes, veio então Dilma Rousseff. E por fim, ela sofre o impeachment em 2016. E vem Michel Temer, que é outra figura cinza, cheia de corrupção na política, mas também não representava a direita e nem a esquerda, mas um centro corrompido. Mas quando nós queremos falar sobre alguns detalhes, nós encontramos então, dentro dessa política, a esquerda dilapidou o Brasil, vendeu o Brasil, entregou o Brasil de bandeja para as nações de fora, principalmente de viés esquerdista. E o sistema achou por bem que se alimentava das corrupções, mas a corrupção era tão grande, como disse Roberto Jefferson, que eram ratos e ratos magros. Ali descobriu-se o mensalão e veio toda aquela circunstância, e por fim a Lava Jato. E com a Lava Jato, os grandes figurões foram presos, foi desmantelada a quadrilha, acabou a farra, mas isto somente aconteceu, e talvez você não prestou atenção quanto a isso. Um juiz de primeira instância não tem poder de dobrar as cortes superiores, desembargadores, ministros do STJ ou do STF. Não tem. Porém, justo
na vara. 13ª, número 13, né? Surge um juiz capaz de grande influência e não se curvar diante das cortes superiores, somente porque havia um sistema que o usava para desmantelar aquela roubalheira que tinha. E este juiz representa o sistema. Mas com os movimentos estudantis e da juventude dos anos de 2013, a chamada primavera tropical, levantou-se um movimento conservador e de direita. E este movimento conservador e de direita, que é abraçado pela religião judaico-cristã, segundo a nossa Constituição, dentro dos princípios onde foi firmada a nossa Constituição, é que cresceu este movimento. E através deste movimento, elegemos então o atual presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele a princípio, o sistema achava que ele era impossível ganhar. Tentaram matá-lo durante a campanha, mas a mão de Deus o guardou. E por isso ele está no poder até o dia de hoje. E este fato que aconteceu no dia 24 foi algo grave. Dia 24, 23, 24, na última sexta-feira. Algo gravíssimo. E ali nós vemos o mover da espada para derrubar o poder. Alguém muito poderoso, com um poder que vai além da pessoa, para interferir e mudar as regras e tirar aquilo que o povo colocou do poder. Então, este ex-juiz, hoje ex-ministro, então à época ministro, foi o mover da espada para tentar derrubar o presidente da República. E vou dar continuidade a este assunto no próximo vídeo. Me acompanhe até o próximo vídeo, se Deus quiser, e nós vamos dar continuidade neste raciocínio e você entenderá o que está por trás de todas estas coisas.